Vamos fazer aqui alguns exemplos, então, de limite de funções quando x tende ao infinito. A Diva e alguns autores também, eles fazem esse cálculo de limite de uma maneira diferente, tá bom? Eu vou fazer os mesmos exemplos que ela faz na seção 3.11, da forma que eu passei para vocês aqui com essa análise, né, no infinito das funções que a gente viu. Um resultado que ela usa, e aí a gente já viu também, é que limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x elevado a n, é sempre igual a zero. A gente fez essa análise para 1 sobre x, para 1 sobre x2, e as outras vão seguir o mesmo parâmetro. Nós fizemos o gráfico, calculamos inversa, então, esse resultado aqui, ele já é conhecido por nós. E isso vale tanto para mais, quanto para menos infinito. O primeiro exemplo que ela faz é limite, quando x tende a infinito, de 2x menos 5 sobre x mais 8, tá? Como eu falei, vocês podem ver o jeito que ela faz, ela divide sempre pelo maior expoente, mas eu prefiro essa análise do comportamento das funções. Bom, quando x tende a infinito, as duas partes vão tender a infinito, porque subtrair 5 ou somar 8 no mais infinito, em números muito grandes, não vai fazer diferença. Então, a gente considera sempre o maior expoente do nosso polinômio. Então, lá no infinito, trabalhar com 2x ou 2x menos 5 vai ser praticamente a mesma coisa. Lá no infinito, trabalhar com x ou x mais 8 também. Então, no infinito, esse limite ele vai ser o mesmo do que trabalhar com 2x sobre x. E aí, então, nós podemos cortar o x, o valor desse limite é 2. Um próximo exemplo é limite, quando x tende a menos infinito, de 2x3 menos 3x mais 5, dividido por 4x5 menos 2. Ok? Então, como sabemos, tanto no mais quanto no menos infinito, elevar ao cubo, em termos de módulo, de número, sempre vai ser muito maior que 3 vezes x ou que somar 5. Então, por isso, a gente vai considerar somente o 2x ao cubo e aqui embaixo, pelo mesmo motivo, 4x5. Então, isso fica limite, quando x tende a menos infinito, de 2x ao cubo sobre 4x5. Então, aqui a gente pode simplificar esse termo. Aqui fica o quadrado. Então, nós teríamos aí limite quando x tende a menos infinito de meio vezes 1 sobre x ao quadrado. Quando x tende a mais ou menos infinito, 1 sobre x ao quadrado tende para zero. Então, esse limite fica zero também. Uma outra coisa que pode aparecer e acaba confundindo muito vocês é, por exemplo, esse limite aqui, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, de 2x mais 5 dividido por raiz de 2x2 menos 5. A análise vai ser feita a mesma, a gente só não vai desprezar a raiz. Então, em cima, quem vai mandar quando eu estiver lá no infinito é o 2x. Embaixo vai ser quem ganha é o 2x2. Mas como ele está dentro da raiz, eu desconsidero só o 5, então ficaríamos com raiz de 2x2. O menos 5 não vai fazer diferença. Tudo que tiver multiplicado com x ou operando, né, no domínio, eu preciso preservar, porque senão vai modificar não só o valor da função, eu estou modificando o meu domínio. Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa de limite, quando x tende a mais infinito, de 2x sobre
o 2 fica na raiz, o x ao quadrado pode sair, a raiz de x ao quadrado seria módulo de x. Mas como x assume valores positivos, então aqui seria x. Eu posso, então, cortar o meu x com o meu x, sobrou que o limite disso é 2 sobre raiz de 2. E aí são os 3 exemplos que ela coloca para vocês fazerem. O exemplo 4 seria a mesma coisa desse exemplo aqui, esse último que a gente fez, só que aqui no lugar do mais infinito é menos infinito. A diferença é que quando eu tirar da raiz de x ao quadrado, aqui vai aparecer um menos x. Aí a resposta seria menos 2 sobre raiz de 2. Mas é praticamente o mesmo tipo de exercício aí.